Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha agora o Jornal da... Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Começamos mais uma edição do Jornal da Rede Alesp, de segunda a sexta, trazendo muita informação, prestação de serviço, tudo aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado e informada. Você que não me conhece, eu sou Daniel Caniato. Se você puder, fique na sintonia aqui do jornal. Garanto que você vai ter muita coisa interessante para ficar bem informado durante todo o dia e iniciando muito bem a semana. Ao meu lado, a jornalista, apresentadora, repórter, Caterina Schutt. Seja bem-vinda. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham aqui o Jornal da Rede Alesp. Sejam bem-vindos. Jornal da Rede Alesp. É isso aí, mais uma vez o Jornal da Rede Alesp entra no ar trazendo todas as informações da cobertura do novo coronavírus. Isso aí, preparamos diariamente para você informações e atualizações sobre a pandemia do novo coronavírus. Caterina, a gente vai ter entrevista? Exatamente, vamos falar com parlamentares, com especialistas de vários setores. Tudo que o nosso telespectador precisa saber sobre a pandemia do novo coronavírus, ele vai ficar sabendo aqui, hoje, no Jornal da Rede Alesp. É isso mesmo, olha só, informações do Parlamento Paulista, aqui da Assembleia Legislativa, mas também todos os assuntos relevantes do Estado de São Paulo, também os assuntos e notícias em âmbito nacional, as notícias do Brasil e do mundo. Então, no ar, o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Para começar, vamos conferir os números do coronavírus no Brasil. São 50.667 mortes pela doença confirmadas até às 8 horas da manhã desta segunda-feira, de acordo com o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa a partir dos dados das Secretarias Estaduais de Saúde. E o balanço indicou que 601 mortes aconteceram nas últimas 24 horas e mais de 1.000 casos foram confirmados. Legal, vamos conferir agora, então, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o país. O Acre, 77% dos leitos na rede pública estão ocupados em todo o estado. Já Alagoas, 79%, Amapá, quase em sua totalidade, 98,73%. Amazonas, 66%, Bahia, 71%. No Ceará, os leitos de UTI estão ocupados em 77,5%. No Distrito Federal, 69,5% na rede privada e na rede pública um número abaixo disso, 42,24%. Espírito Santo, 85,14% em todo o estado. Goiás, 63,5% dos leitos da gestão estadual estão ocupados. Maranhão, 87,92%. Mato Grosso, 37,6%. Já Mato Grosso do Sul, 8,8% dos leitos de UTI ocupados em todo o estado. Minas Gerais, índice muito acima disso, 72%. Pará, 69%. Paraíba, 68% dos leitos de UTI ocupados em todo o estado. Bom, e continuando com os números, no Paraná, 48% em todo o estado, Pernambuco, 75% em todo o estado, Piauí, 60,5% em todo o estado, Rio de Janeiro, 84% na rede pública e 71% na rede privada em todo o estado. Rio Grande do Norte, 83% na rede pública e 63% na rede privada em todo o estado. Rio Grande do Sul, 72,5% em todo o estado. Rondônia, 77,9% em todo o estado. Santa Catarina, 62,2% do sistema público em todo o estado. São Paulo, 62,2% em todo o estado. Sergipe, 58,9% na rede pública e 96,3% na rede privada em todo o estado.
Tocantins, 60% dos leitos ocupados e Roraima, que não divulga a lotação dos leitos de UTI do estado. E o governador de São Paulo, João Dória, em entrevista coletiva que foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, falou sobre as medidas econômicas adotadas para combater a crise que a pandemia está gerando. São Paulo lidera a economia brasileira. Nós temos quase 40% de todo o movimento econômico do país. E continuará a liderar. Aliás, essa é a nossa obrigação. Essa é uma tradição, uma história de São Paulo. Foi assim em 2019, quando crescemos 2,9% no PIB, enquanto o Brasil cresceu 0,9%. Desse 0,9%, 0,60% foram contribuições do Estado de São Paulo no PIB do país. E a nossa projeção para 2021 e 2022 é nós retomarmos gradualmente, evidente que não teremos o mesmo índice do que obtivemos em 2019, mas estimular muito a atividade empreendedora, portanto vamos ter um crescimento no número de registros de empresas e também estimular fortemente a entrada de capital externo, seja nos programas de desestatização do Estado, com PPPs, concessões e privatizações, seja através de investimentos diretos em atividades do agronegócio, do comércio, da indústria, do setor de serviços, tecnologia, educação e ciência, entre outros setores. E Ana Carla Abrão, coordenadora do Conselho Econômico, complementou as informações divulgadas pelo governador para a recuperação da economia. O ponto principal aqui, assim, primeiro, nós estamos vivendo, do ponto de vista global, a maior crise econômica de toda a história, né? Não existe queda no PIB nessa magnitude e nessa velocidade em nenhum outro evento econômico histórico que se tenha notícia. Então, de fato, é um momento extremamente delicado e custoso do ponto de vista econômico no mundo e no Brasil. As expectativas de mercado giram aí em torno de 7% a 10% de retração no PIB este ano. Mas o ponto principal é que a recuperação ela depende fundamentalmente da crise, do enfrentamento à crise de saúde. E São Paulo, ao lançar o plano, teve como objetivo justamente fazer a gestão dessa crise, a gestão dessa quarentena, de forma a compatibilizar as questões econômicas com a prioridade que é o atendimento de saúde e a contenção da epidemia. Então, o que nós vemos hoje é que toda a gestão do plano, que vale lembrar, e aí até pegando o gancho da pergunta anterior, é uma gestão baseada no gradualismo, na transparência, no dinamismo e na resposta, de acordo com indicadores muito objetivos. Ela visa justamente a minimizar todo o impacto econômico que nós já estamos vivendo e garantir que a recuperação venha de forma gradual, mas de forma sustentada. E a transparência é muito importante para isso, porque mesmo nas idas e vindas da flexibilização ou das medidas de isolamento, a previsibilidade, a capacidade de acompanhar a evolução tanto da capacidade hospitalar quanto da epidemia, são fundamentais para que a atividade econômica possa antecipar esses movimentos e se preparar para esses movimentos que nós sabemos faz parte desse processo, um processo que seja gradual, mas que seja um processo de idas e vindas, como a gente inclusive viu hoje em algumas regiões do Estado. Então, eu acredito, e o Conselho Econômico, ele contribui nessa direção ao justamente monitorar esse processo, contribuir com ideias e com sugestões nessa fase de resposta, justamente garantindo que todas as medidas sejam na direção de compatibilizar a necessidade que nós temos de uma recuperação econômica que seja o mais rápido possível, mas o mais sustentado possível, e o Plano São Paulo ele traz justamente essa combinação, essa compatibilização. Adicionalmente, como o governador colocou, existe, e o Conselho Econômico está participando disso também de forma contributiva, um plano que vem na segunda etapa, que é justamente a etapa de recuperação. E eu não tenho dúvidas que esse plano, que está sendo liderado pelo ministro Meirelles, em conjunto com a secretária Patrícia Ellen, ele visa também alavancar a maior economia brasileira, que é a economia de São Paulo, com uma gestão eficiente, com uma gestão em parceria com o setor privado, para que a gente possa
religar esses motores e trazer o dinamismo, que é o dinamismo de São Paulo, contaminando a economia brasileira como um todo. Então, o Plano São Paulo, a gestão da quarentena, o sucesso no enfrentamento dessa crise, são os fatores preponderantes que certamente vão levar, e já estão levando, São Paulo a ultrapassar essa crise, a enfrentar essa crise de forma eficiente, com resultados que nós temos certeza vão ser muito positivos, uma vez que a gente tenha essa crise debelada, essa crise enfrentada e superada. E o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, Carlos Carvalho, anunciou o retrocesso das regiões de Marília e do Vale do Ribeira, município de registro da fase 2 laranja para a fase 1 vermelha, onde só os serviços essenciais podem ficar abertos. Com isso, essas regiões se juntam à de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Barretos, que permanecem na fase 1. Também ele pediu atenção aos municípios de Campinas e Sorocaba, que estão quase sem leitos de UTI. O que fica claro que nós estamos observando é que duas regiões, a região de Marília e a região de Registro, teve um aumento de internações significativo. Ou seja, na região de Marília aumentou 51% e na região de Registro 67% o número de internações. Isso aponta para a possibilidade de um excesso para o sistema de saúde, excesso de casos graves, casos precisando de internação. Então, por isso, essas duas regiões, neste momento, elas estão classificadas no vermelho. Então, elas retrocederam em relação à situação do período anterior. Eu queria fazer um outro comentário que acabou gerando uma nota técnica do Comitê de Saúde do Centro de Contingência, chamando a atenção dos prefeitos de Campinas, de Sorocaba, que a situação dessas cidades, desses municípios, que estão dentro de uma região de saúde, pela média da região de saúde, ela está ainda no laranja. Mas esses dois municípios, Campinas e Sorocaba, estão numa situação que está apontando para a possibilidade de um grande número de casos para o sistema específico daquele município. A regional pode estar com uma média ainda adequada de leitos, mas esses municípios estão entrando numa zona mais perigosa. Então, o Comitê de Saúde, o Centro de Contingências, está fazendo uma nota técnica sugerindo que esses prefeitos possam tomar uma atitude de promover um fechamento desses municípios nesse instante, devido a essa evolução. Assim como fez o prefeito de Valinhos, se antecipando até uma nota técnica, o prefeito de Valinhos já promoveu esse fechamento. Como eu disse para vocês mais de uma vez aqui, nós estamos avaliando diariamente as regiões e os municípios. E agora é a intenção do Comitê de Saúde sempre apontar para o prefeito de alguma região, de algum município, melhor dizendo, que esteja entrando numa zona de perigo, numa zona de possibilidade de um número maior de pessoas procurando leitos para internação. Nós vamos emitir notas técnicas orientando ou sugerindo que o prefeito seja mais restritivo. E Carlos Carvalho também ressaltou sobre a volta dos treinos de futebol a partir de 1º de julho. Ocorreu uma discussão por parte da Federação Paulista de Futebol com os clubes, com os departamentos médicos dos clubes e com o Comitê de Saúde do Centro de Contingências. E eles apresentaram um aprimoramento do protocolo que incluía uma solicitação para, entre esse período de 22 a 30 de junho, se iniciassem os testes de pesquisa PCR para o vírus
e pesquisa sorológica para poder caracterizar na população de todo o staff que vier a ser participante dessa fase de treinamento, para que essas pessoas pudessem ser testadas a partir de agora. Também eles apresentaram um projeto de individualização dos treinos, principalmente na parte de avaliação dos atletas. Então, esses atletas precisam ser avaliados, porque eles estão há cerca de 90 dias sem realizar preparo físico. Esses testes são fundamentais para que o Departamento de Fisiologia dos clubes faça o preparo, o condicionamento físico desses atletas, e os clubes vão se organizar nesse período para realizar os testes, avaliar os atletas, iniciar o preparo físico para poder, a partir de 1º de julho, iniciar o treinamento. Então, nesse momento, o que eles solicitaram, e obviamente pode ser feito, porque é feito de uma maneira isolada, de uma maneira individualizada, é o exame de cada atleta para saber a sua condição, são os testes para saber se eles têm, não têm ou tiveram Covid, e essa foi a autorização, então, para os clubes profissionais da Série A1. E Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan e representante do Centro de Contingência da Covid-19, divulgou a ampliação de testagem. Essa nova etapa prevê a realização de quase 234 mil testes em populações vulneráveis, indígenas, idosos e profissionais do sistema penitenciário. Esses projetos serão coordenados pelo Instituto Butantan e serão aplicados os testes rápidos para identificar se a pessoa já teve contato com o vírus. Para aqueles que tiveram sintomas ou tiveram contato com pacientes confirmados, é realizado o exame sorológico. O teste, como eu mencionei, que está sendo feito em massa, é o teste sorológico. O PCR, ele aumentou muito o seu número. Hoje a rede de laboratório ainda está com capacidade para receber mais exames. Os municípios estão se organizando para mandar esses exames. Já temos, inclusive, ajudado outros estados. Recentemente fizemos uma parcela de exames para o estado do Mato Grosso. Com relação aos testes sorológicos, eles mostram as pessoas que já tiveram contato, quer dizer, não que estão com a infecção. Tá? Então, essas populações especiais, e o grande estudo que nós fizemos foi na Polícia Militar, o primeiro, que a Polícia Militar é considerada população de risco. Ela está no enfrentamento direto e em contato direto com as pessoas. Tá? Então, na população que foi estudada, foram mais de 70 mil policiais e seus familiares. Nós tivemos uma prevalência em torno de 18% de indivíduos que já tiveram contato. Então, isso deve ser a parte mais alta da curva de infectados. Quer dizer, o que ocorre na população sempre abaixo do que ocorre na Polícia Militar, do que ocorre na população da saúde. Isso aqui no município. No interior, a velocidade da epidemia foi diferente, e então tem um exemplo interessante. A própria Polícia Militar do interior não tem nem 5% de pessoas que já foram infectadas. Então, isso varia da região, por isso que eu mostrei no slide, que depende da região e depende do tempo. Tá? Mas é mais ou menos esse o panorama. E o governador manteve as orientações a respeito da quarentena em vigor no estado de São Paulo desde o dia 23 de março. Continuar fazendo o apelo à população do estado de São Paulo para que fique em casa, respeite a quarentena. Volto a lembrar, estamos num período de quarentena. Isto é a recomendação do governo do estado de São Paulo para que as pessoas permaneçam nas suas casas, exceto aquelas que precisam sair. E ao sair, usem máscaras, lavem constantemente as suas mãos com água e sabão e, na impossibilidade disso, com álcool gel. E obedeçam o distanciamento social, que é de 1,5 metro. A recomendação da saúde sobre distanciamento é de 1,5 metro com o uso de máscara. O ideal, evidentemente, recomendado pela medicina, é esse distanciamento.
Jornal da Rede Alesp. Mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp, muita prestação de serviço, enfim, todos os assuntos importantes do seu dia a dia. Se puder, fique na sintonia do Jornal da Rede Alesp, não importa se você estiver em casa, no trabalho ou mesmo se deslocando, esperando o transporte público, enfim, fique na sintonia do Jornal da Rede Alesp. Mais informação, porque em apenas 44 dos 645 municípios do estado de São Paulo não registraram casos de coronavírus, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde. Das 601 cidades que tiveram casos, mais da metade, 333, registrou uma ou mais mortes. E as taxas de ocupação dos leitos são de 65,9% no estado e 69,3% na Grande São Paulo. O estado implementou novos leitos, o que fez com que a oferta aumentasse, mas não é possível dizer que houve diminuição na demanda. E neste domingo, o estado registrou mais 94 óbitos e 3.392 novos casos. Com isso, até domingo, São Paulo teve 12.588 óbitos e 219.185 casos confirmados da doença. E na última semana, São Paulo vem registrando os maiores números de mortes por coronavírus desde o início da pandemia. O perfil das mortes. Entre as vítimas fatais estão 7.277 homens e 5.311 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,7% das mortes. E observando faixas etárias, nota-se que a mortalidade é maior entre a idade de 70 e 79 anos, 2.985, seguida pelas faixas de 60 a 69 anos, 2.912, e 80 e 89 anos, 2.524. Entre as demais faixas estão os menores de 10 anos, com 20 mortes, de 10 a 19 anos, 30 mortes, de 20 a 29 anos, 98, de 30 a 39 anos, 447, de 40 a 49 anos, 918 mortes, de 50 a 59 anos, 1.800 mortes e maiores de 90 anos, 854 mortes. E os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia, 58% dos óbitos, diabetes mellitus, 43%, doenças neurológicas, 11,2% e renal, 10%, pneumopatia, 8,4%. Outros fatores identificados são obesidade, com 6,9%, também imunodepressão, 6,4%, asma, 3,3%, doenças hepáticas com 2,2% e também doenças hematológicas com 2%. Síndrome de Down tem relação com 0,4% dos óbitos por coronavírus e puerpério, 0,1%. Gestação representa 0,1% dos óbitos por coronavírus aqui no estado. Esses fatores são identificados em 10.078 pessoas que faleceram por Covid-19, o que representa 80,1% de acordo com este levantamento. Kate. Bom, e o perfil dos casos entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo coronavírus estão 103.270 homens e 115.720 mulheres. Não consta informação de gênero para 195 casos. São Paulo continua tendo recorde de casos e mortes pelo novo coronavírus. Jornal da Rede Alesp. Ótimo dia para você. Seguimos com o Jornal da Rede Alesp, muita informação, prestação de serviço e chegou o momento de entrevista, bate-papo e informação aqui no nosso jornal. Vamos conversar com a Juliana
Alcides. Ela é gestora de sustentabilidade da Via 4 e Via Mobilidade. Ela vai falar sobre a linha 4 amarela do metrô e também a campanha de prevenção à Covid-19. Kate. Bom dia, Juliana. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Legal, obrigado pela gentileza em atender ao convite da nossa produção, Juliana. Para começar esse bate-papo, gostaria que você explicasse quais são as ações que as concessionárias têm feito justamente para combater aí a proliferação do novo coronavírus. Bom, as concessionárias, tanto a Via 4 quanto a Via Mobilidade, uma responsável pela linha 4 amarela de metrô e a outra pela linha 5 lilás, as concessionárias têm adotado uma série de ações de prevenção e mitigação da doença com foco constante no bem-estar dos passageiros, tendo em vista que o transporte público é um serviço essencial. Então, essas medidas estão baseadas nos protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e também alinhado com as demais operadoras do sistema de transportes do Estado de São Paulo. Desde o dia 6 de março, nós estamos com monitores nos trens, cartazes, adesivos, tudo sobre a importância da utilização de máscaras, importância do distanciamento social, colocando todas as informações de pandemia, reforçando e redobrando as ações diárias de limpeza de trens e de estações. E o principal a primeira mensagem é que é para que as pessoas fiquem em casa, mas aqueles que precisam trabalhar, que fazem parte dos serviços essenciais, para que eles redobrem os cuidados no seu trajeto. Sem dúvida. E, Juliana, a indicação é essa, né? Que só saia realmente se houver realmente a necessidade, né? Isso. E se realmente o profissional for aí da área da saúde, quer dizer, dos serviços essenciais. Mas como que você sente isso, Juliana, no dia a dia? Quer dizer, as pessoas têm respeitado isso? Ou de uma certa forma, as aglomerações estão acontecendo? Como que você vê isso? Olha, a gente tem acompanhado desde o início, né? Então, aquele começo a gente teve uma queda significativa dos passageiros e agora, aos poucos, com a flexibilização da quarentena, as pessoas estão retomando. Porém, todos utilizam máscara, inclusive desde o dia 4 de maio, o transporte público passou a ser obrigatório a utilização de máscara. Então, sem máscara, você já não entra no sistema. E, além disso, a gente tem que acompanhar enquanto o passageiro está dentro do sistema, que às vezes a pessoa entra com a máscara e tira um pouco no trajeto. Então, nós temos os nossos colaboradores embarcados nos trens para acompanhar. E acho que hoje as pessoas elas estão muito conscientes dessa importância. Então, se eles encontram alguém que está sem máscara, eles mesmos acabam avisando os nossos colaboradores, olha, tem uma pessoa sem máscara. E aí nós, das concessionárias, nós temos máscaras para disponibilizar, porque às vezes a pessoa não tem uma máscara, né? Então, o nosso papel também acaba sendo também um papel social de dar uma máscara para essa pessoa, de passar as orientações. Os nossos vídeos nos monitores estão ao longo do trajeto colocando vídeos, mensagens sobre a importância do distanciamento e a importância do uso de máscaras. Perfeito, Juliana. Nós sabemos também da necessidade de gerir esses espaços por onde passam tantas pessoas, né? E além dessas orientações reiteradas que você bem mencionou após a pergunta da minha colega jornalista Caterina Schutt, eu também gostaria de falar um pouquinho em relação às ações de limpeza, porque nós sabemos que a limpeza foi alterada, pelo menos o procedimento de limpeza foi alterado nas estações de metrô e trens. Conta pra gente o que vocês têm feito para manter as estações higienizadas. Olha, nós reforçamos as ações diárias de limpeza e de desinfecção, além dos trens e estações, mas nos locais de alto movimento. Então, por exemplo, elevador, corrimão, trem, banheiro, vidro, bloqueio, né, que são as catracas, né, de acesso. Então, a gente reforçou. A gente tem utilizado desinfetantes bactericidas, que normalmente eles são utilizados em hospitais,
nós estamos utilizando tanto na Via 4 quanto na Via Mobilidade. A gente aumentou o nosso quadro de colaboradores que atuam na área de limpeza. Houve um aumento de 15% nesse número, para que a gente possa realmente redobrar essa higienização dos trens, estações e de todos os equipamentos fixos que possuem uma estação. Certo. Além de todas as medidas, né, Juliana, que você está pontuando, vocês têm também a campanha Hello Kitty Amigos, né, no combate à pandemia, que inclusive fica na estação Fradique Coutinho até 30 de julho. Fradique Coutinho aí na linha amarela. Inclusive, pelo que eu estava lendo, é uma campanha aí composta por painéis, né, com cuidados para a utilização do transporte público, uso de máscaras, quer dizer, tudo isso que a gente tem falado aí diariamente, constantemente. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que tem sido, né, essa campanha e a resposta a ela, né? Quer dizer, as pessoas estão mais atentas na sua visão? Olha, em junho, né, no começo de junho, nós iniciamos essa parceria que traz a Hello Kitty Amigos, né, com dicas de prevenção e de bem-estar aos passageiros. Então, são dicas de como utilizar a máscara, como utilizar o álcool gel. Então, utilizando a Hello Kitty e os seus amigos, né, de uma forma lúdica, levando informações para as pessoas, né? Então, são painéis que estão nas nossas estações e as pessoas... Porque o nosso principal objetivo, independente da pandemia, é sempre transformar as nossas estações em ambientes acolhedores, ambientes de cultura, que as pessoas que estão passando tenham acesso a uma exposição, a uma ação de saúde. Então, nada mais propício do que falar sobre a pandemia e sobre os cuidados, sobre a utilização de álcool gel, todos esses temas. Então, nós iniciamos no começo de junho, tem uma exposição na estação Fradique Coutinho. A gente fala exposição, mas nós não estamos assim para chamar as pessoas para que elas venham conhecer a exposição, mas assim, porque a gente está respeitando o fique em casa. Mas se você está lá, faz parte de um serviço essencial, possui a necessidade de usar o transporte, quando você estiver passando por ali, dá uma olhadinha, lá tem todas as dicas de como pôr a máscara, como lavar as mãos, porque hoje em dia, né, a gente fala muito, lave as mãos, mas ali ela dá um detalhe de lavar entre os dedos, tem toda uma explicação para as pessoas, e além disso, a gente colocou também alguns adesivos no chão para incentivar o distanciamento social. Então, a gente, ao todo, essa ação ela é composta por esses painéis que estão expostos com essas dicas, né? Falando de uso de máscara, distanciamento, mas a gente tem no chão um adesivo que também é utilizando a arte, né, o layout da Hello Kitty, nos bancos e nos chãos. Então, você tem lá os bancos dentro da estação, que a gente deixa um banco vazio, um banco destinado a Hello Kitty, o outro vazio, outro para Hello Kitty. Então, tem um adesivo que diz, esse lugar é da Hello Kitty. E as pessoas respeitam, se você olhar as fotos que a gente tem, e olhar o dia a dia mesmo, as pessoas estão respeitando esse distanciamento. Legal, Juliana, e para quem não conhece muito bem como eu, Hello Kitty é um personagem muito conhecido das crianças, é ou não é? Isso, exatamente. Acho que tem um apelo aí, e antigo, né? A Hello Kitty já é uma personagem histórica, né? Então, tem toda essa atratividade também de você passar as dicas de segurança e educação utilizando uma personagem bem famosa. E acho que o principal, né? Hello Kitty e seus amigos, né? Querendo dizer que também no lúdico, né? O personagem também está aderindo a todo esse novo momento, né? Que nós estamos passando. Perfeito. Eu peço licença para a Juliana, nós vamos continuar o nosso bate-papo, mas a gente precisa interromper a programação para dar início à reunião da Comissão de Educação e Cultura. O Jornal da Rede Alesp continua com esse bate-papo com a Juliana Alcides, gestora de sustentabilidade da Via 4, no YouTube. Então, você acompanha a Comissão de Educação e Cultura. Até já. Obrigada. Legal. Juliana, nós continuamos a nossa programação no YouTube com a entrevista. Acontece o seguinte, olha só, muitas pessoas, gestores públicos,
também gestores de empresas ou mesmo ativistas de ONGs, enfim, pessoas que costumam lidar e discutir a cidade, falam desse chamado novo normal e como as coisas deverão ser conduzidas a partir de agora. Eu acho que esse é um assunto que está na pauta também da concessionária que você representa, das concessionárias. Eu gostaria de saber o que vocês têm discutido e qual é o prognóstico que vocês fazem para esse chamado novo normal. O que vocês devem carregar de ensinamentos deste período para o futuro? Eu acho que esse novo normal, né, é uma adaptação para todos nós. Então, a gente tem acompanhado muito o que tem acontecido, falando de transporte público, tá? Falando da nossa área de atuação. Então, nós temos acompanhado tudo o que está acontecendo nos outros metrôs do mundo, como exemplos, né? Exemplos bem-sucedidos, o que pode ser feito, né? Para evitar que... Porque nós não tivemos um fechamento das estações, nós tivemos fechamento dos acessos, né? Então, a gente tem uma preocupação e um monitoramento constante para a gente acompanhar como que está a lotação dos trens, a lotação das estações, a disponibilização da nossa frota também, visando garantir essa segurança, porque a gente quer que as pessoas fiquem em casa, mas com a flexibilização da quarentena e o novo normal que está por vir, porque acho que ele ainda não chegou oficialmente, mas a concessionária tem feito todo um estudo, tanto dessas questões de higienização, né, de reforçar, e também a gente depende muito do comportamento dos passageiros, né? Então, a gente depende de uma força em comum para que todos consigam respeitar esse distanciamento, ver que o trem está lotado, espera um pouco e entra no próximo, para a gente evitar aglomerações. Hoje em dia, a gente ainda não tem uma expectativa de quando tudo isso vai voltar ao normal e esse novo normal, como ele será, mas a concessionária está atenta, realizando estudos. Nós temos comitê de crise, comitê de saúde, também para acompanhar a saúde dos nossos colaboradores, acompanhar o que está sendo feito ao longo do mundo, quais são as boas práticas, porque acho que é isso que contribui muito, né? A troca de boas práticas e boas ideias. Tá certo, nós conversamos com Juliana Alcides, que é gestora de sustentabilidade da Via 4 e Via Mobilidade, concessionárias que administram e operam as linhas 4 amarela e 5 lilás do metrô de São Paulo. Falamos então sobre as ações, né, que as concessionárias têm feito aí no combate ao novo coronavírus e também sobre a campanha Hello Kitty e Amigos no combate à pandemia, que fica então aí na estação Fradique Coutinho até o dia 30 de julho. É isso aí, muito obrigado pela participação. Se eu puder complementar para vocês, em julho vai ser a vez da estação Campo Belo, na linha 5 lilás, a receber esse material também de conscientização. É isso aí, muito obrigado, viu, Juliana? Parabéns pela iniciativa e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Informações importantes trazidas pela Juliana, que representa essa concessionária que administra algumas estações. É isso mesmo, os gestores públicos sempre vendo saídas aí para que as pessoas voltem a realizar suas atividades, mas sempre cuidando da saúde. É ou não é, Kate? Com certeza. E essa pandemia veio para nos ensinar muitas coisas também, né? Eu acho que o comportamento da população, do consumidor, em geral, ele tende a mudar. Né? E a forma também como que as pessoas conduzem aí, como você falou, os gestores de empresas, gestores públicos, a maneira como eles conduzem as atividades, sem dúvida alguma, vai sofrer algumas adaptações, que é o chamado novo normal, né? Você eventualmente pega transporte público? Todos os dias. E aí, o que você tem observado? As pessoas, os usuários, têm respeitado distanciamento social, têm utilizado máscaras? Você observa que as pessoas andam com o frasquinho de álcool em gel? Conta um pouquinho desse dia a dia. Sim, o que eu observo, sim, que as pessoas têm respeitado o distanciamento social, têm usado a máscara, tenho visto o pessoal com álcool em gel. É que existem casos que, às vezes, no ônibus, por exemplo, o fluxo é intenso, né? Apesar da gente estar na quarentena e somente as pessoas, então, de serviços essenciais têm saído de casa, a gente vê que o fluxo já começou a aumentar um pouco. Então, naturalmente, aquela aglomeração acaba acontecendo de uma certa forma, por mais que as pessoas queiram evitar, né? Então, é sempre bom ficar atento,
né, nesse momento. Você chegou a observar, por exemplo, um ônibus lotado, o pessoal trafegando de pé? Não no ônibus que eu peguei, mas eu cheguei a ver na imprensa mesmo, né? Várias estações aí com aglomeração, não só de ônibus, mas de metrô. Quer dizer, muitas matérias estão sendo feitas para mostrar isso, que em muitos locais a aglomeração realmente está acontecendo. Então, é importante que as próprias concessionárias também possam disponibilizar mais ônibus nas linhas. Sem dúvida. E também proponham alguma ação aí para que o metrô se organize para diluir um pouco esse fluxo, né? Sem dúvida. É isso aí, depoimento da Caterina Schutt, que além de jornalista, apresentadora também, conta o dia a dia no transporte público, não é? E você, Daniel, eu sei que você é uma pessoa que pratica esportes, costuma frequentar parques, praças, como que está sendo? Os parques não, porque os parques estão fechados de acordo com as determinações da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo. Mas as praças, muitas pessoas, inclusive, têm ido às praças, que as praças possuem um regimento diferente, as pessoas vão fazer circuito, vão pular corda, vão fazer exercícios, ginástica. Então, é muito importante que as pessoas tomem cuidado, utilizem máscara, para respeitar os colegas, as outras pessoas e a si próprio, naturalmente. Exatamente. Até há um tempo atrás, aqui no Jornal da Rede Alesp, no Giro de Repórteres, a gente recebeu o nosso colega Sérgio Everton e ele trouxe aquela notícia que quando a pessoa está praticando algum tipo de esporte, que o vírus consegue se propagar aí. São as microgotículas, elas se propagam num raio de quantos metros? 15 metros. Tá. Eu fiquei impressionada com essa informação, quer dizer, porque é o que eu falei, a princípio a gente tinha na nossa cabeça, não, 1,5 metro de isolamento, tá tudo certo, eu vou respeitar essa medida, tá tudo bem, mas quando a gente pratica esporte é diferente. Porque também o vírus fica pairando no ar, né? Já tem alguns estudos que mostram e que ele também se propaga, né? Tem um cuidado redobrado. Tem que fazer esporte, mas tem que tomar cuidado. E usar máscara mesmo sempre, praticando esporte, sempre. Porque isso não é opção, é obrigação. Com certeza. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Valmir da Silva Pinto. Ele é secretário de Saúde da cidade de Presidente Prudente, importante município do interior paulista. E ele vai falar sobre a situação do município no combate à Covid-19. Caterina. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a vocês, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bom dia, secretário, bem-vindo. Quem fala é a Caterina. Eu queria começar essa entrevista com o senhor falando um pouquinho do panorama, né, aí de Presidente Prudente, quer dizer, em relação ao número de pessoas infectadas e óbitos, né, causados pela Covid-19. Qual que é o raio-x que o senhor faz aí do município? Hoje, Presidente Prudente tem 368 casos positivos, confirmados através de exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz. Bem, estamos tendo um probleminha na comunicação com o secretário de Saúde do município de Presidente Prudente. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato. Olha, secretário, pode continuar, por favor. A gente vai tentar, mais uma vez, reconectar a ligação com o secretário de Saúde de Presidente Prudente, mesmo porque Presidente Prudente é um importante município do interior paulista e também tem sofrido com a propagação do coronavírus. Secretário, o senhor me ouve? E o que chama a atenção, né, Daniel, é que alguns locais que estavam dentro desse plano aí de retomada das atividades começaram a voltar e, de repente, precisaram dar um passo para trás novamente, né, por conta do número de contaminações. Porque o que acontece? O governo do estado de São Paulo tem monitorado essas regiões e, após um período de 7 dias, ela avalia, juntamente com a Secretaria de Saúde do município, se é necessário retroagir.
E isso é feito de acordo com o número de contágio, número de óbitos, mas também o número de leitos ocupados. Porque aí você faz uma projeção se o município vai conseguir atender aqueles infectados. Então, é fundamental, claro, que a população respeite, mas também que o município e os gestores públicos respeitem essa orientação, desse faseamento que foi elaborado pelo governo do estado de São Paulo. E para sair, a gente tem visto, né, nos noticiários, Itália, Espanha, eu vi vários estados norte-americanos também voltando aos poucos, restaurantes sendo reabertos. Para a gente chegar nesse estágio, é necessário que todos colaborem. Quem é que não quer, né? Sair para passear com a família, sentar num restaurante? A gente tem até o exemplo de Portugal, né? Que é um dos países que se destacou muito aí no combate ao novo coronavírus, porque eles agiram, o governo já agiu prontamente, com muita agilidade, e as pessoas entenderam logo de cara que elas precisavam respeitar as medidas. Exatamente. Então, é um país que se blindou. Com certeza. Acho que a gente para nós. Isso mesmo, Kate. Agora nós conseguimos contato com o secretário de Saúde de Presidente Prudente, Valmir da Silva Pinto. Secretário, o senhor nos escuta? Escuto, agora estou ouvindo bem. Por gentileza, pode complementar a pergunta feita pela Caterina Schutte sobre o número de infectados, óbitos e também a situação do coronavírus aí no município? Vamos lá, então. Em Presidente Prudente, nós temos 368 casos positivos, casos confirmados. Nós temos 15 óbitos também que já foram confirmados, foram positivados. E temos 3 outros óbitos que estão sendo ainda investigados, ou seja, os resultados ainda não chegaram. Então, esse de Presidente Prudente, 368 casos confirmados com 15 óbitos confirmados. Legal. Agora, em relação aos leitos de UTI disponíveis, qual é a taxa de ocupação? Essa taxa acabou subindo com a flexibilização, secretário? A taxa ela subiu e subiu bastante. Só para se ter uma ideia, para que quem nos ouve tenha um pouco, consiga entender, no mês de abril, a nossa média diária de casos era de 1,25. No mês de maio, essa média subiu para 3,87 casos dia. No mês de junho, essa média até o dia de ontem estava em 10,33 casos positivos por dia. Entretanto, se eu for pegar somente a última semana nossa, do dia 15 ao dia 21, ou seja, a semana que começou na segunda-feira passada e terminou no domingo, a nossa média diária é de 17,85, quase 18 casos positivos por dia. Qual a razão? Será que foi só a flexibilização ou foi também a chegada, né, do vírus no interior? Porque todos os técnicos e todos nós sabíamos que nós aqui no interior estávamos atrasados com referência à capital. Então, cumulativamente, nós tivemos a chegada maior do vírus, com impacto maior, e isso não ocorreu só em Presidente Prudente, mas também tivemos a abertura do comércio nas 2 primeiras semanas do mês de junho. E essa abertura trouxe um fluxo muito grande de pessoas para as ruas, houve a aglomeração. Então, nós tivemos 2 fatores importantes, a chegada mais impactante do vírus e também o acúmulo de pessoas. Então, isso tudo gerou, sem sombra de dúvida, um problema grave nos leitos de UTIs aqui em Presidente Prudente. A nossa média de ocupação nunca tinha ultrapassado 40%, ou seja, a gente sempre tinha 60% de leitos vagos. E essa média caiu e caiu bastante. Nós tivemos dias aí de aqui no UHR a gente não ter leito de UTI vago. Certo. Secretário, como o senhor colocou, né, então o governo do estado de São Paulo, ele anunciou então que Presidente Prudente retrocedeu, né, para a fase vermelha aí no processo de flexibilização da quarentena em decorrência aí da pandemia, e com isso
não poderá ter abertura dos comércios, somente aqueles que realmente são essenciais, né? Ainda falando um pouquinho desse assunto, qual que é a avaliação que o senhor faz, né, no contexto geral desse tema? Quer dizer, esse fato, né, ele traz essa reflexão aí na população com uma força maior de que realmente as pessoas precisam se conscientizar e continuar respeitando, né, as medidas de isolamento, e até é uma situação que acaba servindo de exemplo para as demais regiões aqui do estado de São Paulo? Sem sombra de dúvidas. E falando como secretário de saúde, juntamente com a minha equipe, eu acho que essa medida ela chegou num bom momento, porque o índice estava subindo e subindo rapidamente, o índice de casos positivos. A quantidade de ocupação dos leitos de UTI estava aumentando assustadoramente. E aí, então, essa medida do governo do estado, né, em função desses números, de ter retornado o Presidente Prudente e toda a região para o vermelho, né, para aquela faixa de atuação econômica mais restrita, isso fez com que a população retrocedesse e deixasse de fazer aquele acúmulo de pessoas que até então nós estávamos vendo na área central de Presidente Prudente e em outras regiões de Presidente Prudente que também tem comércio. Então, eu, como secretário de saúde, e aqui eu estou analisando única e exclusivamente a questão saúde, tá? Não vou entrar na questão econômica. Na questão saúde, ela veio num bom momento, porque nós estávamos num aumento muito, muito significativo dos casos positivos e, consequentemente, da ocupação dos leitos. Perfeito. Secretário, tem outro assunto que é uma discussão recorrente entre os gestores públicos dos municípios, secretários e prefeitos, que é em relação ao isolamento social. Os prefeitos e os secretários, bem como o próprio governo do estado, reforçam a ideia do ficar em casa, do isolamento social, da necessidade, só sair se for necessário e por aí vai. Algumas pessoas, de fato, não podem ficar em casa porque trabalham. Nessa situação não há o que discutir. Agora, algumas pessoas acabam tendo a falsa impressão de segurança, de que o pior já passou, de que as medidas de flexibilização agora estão sendo estendidas, e aí já começam a sair de casa, passear, vão dar uma volta com a família e por aí vai. Que avaliação o senhor faz desse cenário quando falamos de isolamento social? A população pode colaborar um pouquinho mais? Presidente Prudente, desde o início em que começou a ser medido essa taxa de isolamento social no estado de São Paulo, sempre foi uma cidade, e também a região como um todo, que desrespeitou claramente essa taxa, o isolamento social. A nossa taxa sempre esteve muito baixa, uma das menores do estado sempre, né? Mas o que nós percebemos na última semana, quando os números começaram a crescer e crescer assustadoramente? Quando começou-se a divulgar na imprensa que a taxa de ocupação dos leitos de UTI estava ficando cada vez mais alta, chegando a dias de não ter mais vaga na UTI no hospital regional. Nós temos também a Santa Casa, que atende pelo SUS, e mais outros 2 hospitais particulares aqui em Presidente Prudente. Então, isso fez com que a população começasse a pensar um pouco: opa, a coisa realmente é muito séria e a gente tem que tomar cuidado. Então, eu percebi na última semana assim um retrocesso da população no que diz respeito à saída de casa. E nesse caso não seria nem retrocesso, na verdade, seria um avanço, né? No que diz respeito ao isolamento social. Mas Presidente Prudente sempre, desde o início em que começou a se medir o isolamento social, sempre foi uma cidade que teve baixo índice de aceitação do isolamento social. E a gente até entende, né? Nós estamos indo para 3 meses, né? Se formos contar a partir de meados de março, nós já passamos de 3 meses, chegando a quase 100 dias, falando em isolamento. Então, a gente entende a ansiedade, a gente entende aquilo que a população quer fazer, mas a gente também precisa de esclarecer e alertar que ficar em casa, para quem pode, ainda é o melhor remédio. Certo. E, secretário, apesar de todas as informações, né, que circulam aí nos meios de comunicação, nas redes sociais, quer dizer, a gente não fala de outro assunto hoje, né? A gente liga a TV, o assunto
é coronavírus. A gente até brinca que nada mais acontece. Agora tudo gira em torno aí da pandemia. Apesar disso, ainda é um assunto que precisa ser refletido pela população, né? Como que a cidade tem procurado conscientizar, né, a população que, apesar, então, disso que a gente está colocando, da flexibilização, ainda é necessário, né, seguir o isolamento? Quer dizer, o município tem proposto alguma ação nesse sentido? No que diz respeito a isso, eu creio que a melhor forma de chamar a atenção da população é colocar a população de uma forma muito transparente, muito clara, o que efetivamente está ocorrendo. E nós temos feito isso diariamente, através de todos os meios de comunicação que possa existir. Presidente Prudente é uma cidade que tem 2 retransmissoras, né, 2 filiais de TV, tem rádio aqui, nós temos uma rede muito intensa de rede social aqui em Presidente Prudente, as pessoas utilizam muito, a prefeitura tem também a forma de comunicação com a população e nós diariamente informamos o que efetivamente está acontecendo, tanto no que diz respeito ao número de casos, como também na ocupação dos leitos de UTI. Essa informação muito fidedigna, muito correta, muito atual, tem feito com que a população acorde. Opa, realmente o caso é sério. Até porque, se nós formos comparar o número de habitantes de Presidente Prudente com outras cidades aí mais perto de São Paulo, a nossa quantidade de casos realmente era uma quantidade de casos assim diminuta. E isso faz com que algumas pessoas possam ficar um pouco mais tranquilas. Mas quando os casos começaram a subir assustadoramente, então isso a gente percebe claramente que aumentou a preocupação por parte da população e a gente percebeu um cuidado maior, principalmente nessa última semana. Perfeito. Secretário, gostaria de saber como têm sido as discussões e reuniões em torno da dificuldade do comércio e também dos empresários em tratarem dessa questão, né, dos empregos e também do desenvolvimento econômico aí na região, porque nós vimos uma discussão mais acalorada aqui no Brasil em torno dessa questão, né? De um lado, os especialistas de saúde defendendo a necessidade do isolamento social, do outro lado, alguns prefeitos e também empresários defendendo a flexibilização, falando até de quarentena e isolamento vertical, enfim. Como o município tem tratado dessa questão? Realmente, essa é uma luta que tem, sem sombra de dúvida, colocado em pauta 2 fatores fundamentais: a proteção à saúde e a economia. E a economia, quando nós falamos, não estamos falando de economia única e exclusivamente do comércio ou da prestação de serviço. Presidente Prudente é uma cidade um pouco diferente. Aqui, o que efetivamente faz com que a renda gire é comércio e prestação de serviço. Nós não temos grandes indústrias, grandes empresas. Então, quando se fala em fechar comércio e também diminuir a questão da prestação de serviço, isso afeta muito a economia do nosso município e da nossa região. Então, o prefeito tem enfrentado problemas seríssimos, porque existem aqueles que estão defendendo aí a sua sobrevivência, muitas empresas pequenas, comerciais e também de prestação de serviço, fecharam as suas portas já, outras estão prestes a fazê-lo, então isso realmente é muito triste. Isso a gente não gostaria que estivesse acontecendo. Então, tem o lado da saúde, a proteção à saúde, e eu disse, né, analisando como secretário de saúde, que a medida voltando para o vermelho nesse momento foi boa, entretanto, para o lado do comércio, para o lado da economia, das pessoas que aqui vivem e do município, porque o município depende de que a economia esteja girando para ele poder também se fortalecer e se manter, tem sido uma guerra muito grande e o nosso prefeito, juntamente com a área econômica, aqui tem sofrido bastante pressão por parte daqueles que querem que abra o comércio e também pressão por parte daqueles que querem um aumento nos leitos de UTI. Graças a Deus, e isso daí vai permitir com que a gente possa tomar medidas econômicas diferentes, nós recebemos a notícia de que em Rancharia
nós teríamos um acréscimo de 5 leitos de UTI, acharia uma cidade próxima a Presidente Prudente, e aqui em Presidente Prudente, essa semana, já no Hospital Regional, também mais 10 leitos de UTI, e na Santa Casa de Presidente Prudente, também mais 10 leitos de UTI. Isso significa um aumento de mais de 50% na capacidade de atendimento em leitos de UTI para o Covid aqui na Presidente Prudente região. Então, isso também vai fazer com que medidas econômicas possam ser tomadas com um pouco mais de tranquilidade. É isso aí, nós conversamos com Valmir da Silva Pinto, ele é secretário de Saúde do município de Presidente Prudente, falando sobre a situação atual do município em relação ao coronavírus, pessoas infectadas, também a situação da saúde pública, os equipamentos de saúde, também os próximos passos no combate à pandemia. Kate. Secretário, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Depois de entrevista, mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp. O inverno chegou a São Paulo mais quente e seco. Na verdade, nem daria para acreditar, né, que o domingão foi um dia de inverno. Ele começou às 6h44 da tarde do sábado, dia 20, e deve ser menos frio e mais seco em São Paulo, de acordo com os meteorologistas. Abre aspas. As massas de ar quentes e secas estão mais fortes nesse ano, ao longo do período de inverno, o que vai favorecer as temperaturas mais altas, e esse ar polar não consegue chegar aqui, disse o meteorologista César Soares. E olha só, a previsão é de um aumento de até 2 graus centígrados na média das temperaturas máximas e mínimas. O tempo vai ficar mais seco a partir da segunda quinzena de julho e terá um impacto direto na nossa saúde. Abre aspas. Isso tende a desidratar suas células, suas mucosas, suas respostas imunológicas, que você produz anticorpos nas mucosas, que quando tem contato com o vírus, um fungo ou uma bactéria, eles atacam. Você diminuindo essa secreção, você favorece que esses germes fiquem no trato respiratório e possam causar inflamação. O tempo seco, temperaturas que variam de 15, 20, 25 graus, favorecem o assentamento, a colonização da tua árvore respiratória por esses agentes agressores. Fecha aspas, diz Marcos Cirilo, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. As recomendações são as de se hidratar, boa alimentação e dormir bem. E, além disso, tomar a vacina contra a gripe. Ela não protege contra o novo coronavírus, mas ajuda a prevenir outras doenças respiratórias. Jornal da Rede Alesp. Chegou o momento de mais bate-papo, mais entrevista. Vamos conversar com a deputada Márcia Lia, do PT. Ela vai falar sobre o suporte urgente às famílias atingidas pelas barragens, Kate. Olá, deputada. Seja muito bem-vinda aqui à Rede Alesp, ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia a todos e a todas, a equipe toda aí do Jornal Alesp. Dizer que é um prazer falar com você, com o Daniel, enfim, estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada pela gentileza, deputada, de mais uma vez conversar conosco nesse momento. Hoje, então, vamos falar, sobre a necessidade de ajudar as famílias atingidas por barragens durante o período da pandemia. Deputada, quais seriam as medidas, para ajudar essas famílias? Já foi encaminhada alguma proposta nesse sentido? Sim, já tem algum tempo que o nosso mandato ele tem tomado uma série de medidas na perspectiva da gente dialogar com o governo do Estado de São Paulo. E nós entendemos que muitas dessas famílias aguardam há muitos e muitos anos uma solução para a situação que elas vivem. São famílias que foram atingidas por barragens que foram construídas ao longo de muitos anos, e essas famílias ficaram à mercê de processos judiciais e de acordos mal feitos, e essas famílias perderam as suas propriedades, perderam, houve aí a inundação, a ocupação das suas propriedades, e não houve a justa indenização por
por esses órgãos que deveriam proteger essas famílias que perderam aí a sua condição de produzir rendas, de trabalhar, de gerar trabalho, enfim. Essas famílias hoje, nessa pandemia que nós estamos vivendo, elas estão ainda mais agravadas, vamos dizer assim, pela situação. Então, eu penso que o governo do Estado de São Paulo tem que tomar providências. Nós mandamos vários requerimentos, já falamos com várias pessoas. Infelizmente, os governos do PSDB não têm muita disposição ao diálogo. Então, essa situação ela vem se arrastando há muitos anos, desde 2015, quando nós assumimos o nosso primeiro mandato aí na Assembleia Legislativa. A gente tem tentado construir caminhos para o diálogo, né? A gente sabe que as empresas que geram energia elétrica, elas jogam para o governo do Estado. O governo do Estado, como privatizou, diz que a concessionária é a responsável e fica esse jogo de empurra e a justiça não decide. E aí, o que acontece? As famílias estão agora numa situação extremamente delicada. A gente está reforçando todos aqueles pedidos que nós já havíamos feito ao longo dos últimos 5 anos. Agora, com a pandemia, nós estamos reforçando, nós estamos redirecionando todos aqueles pedidos para a gente tentar ver se a gente consegue minimamente dar um apoio a essas famílias. O MAB, que é um movimento de atingidos por barragens, tem sido um parceiro muito grande nosso, e nós somos parceiro deles, na tentativa de construção de alternativas. Mas não é fácil. Dialogar com o governo do Estado de São Paulo não é fácil, mesmo a gente estando na Assembleia Legislativa. Perfeito. Deputada, a senhora mencionou há pouco que essas famílias estão em uma situação complicada. Eu queria até pedir para a senhora, por gentileza, se aprofundar um pouco para elucidar e mostrar para o público que acompanha o nosso jornal que situação complicada é essa dessas famílias hoje. Inclusive, a senhora tem conhecimento se há casos de Covid-19 entre essas famílias atingidas por barragens? Olha, especificamente, eu não sei dizer para você se há casos. Como no interior do estado de São Paulo, e pode ser gravado nas classes, na camada mais pobre da população, e essas famílias que antes tinham o seu sitinho, a sua pequena propriedade, e que produziam alimentos, e que distribuíam e que vendiam esses alimentos, e que esse era o sustento das suas famílias, hoje não tem mais, porque as usinas hidrelétricas ocuparam o espaço que era dessas famílias. Então, no Brasil inteiro são milhares de famílias, né? Agora, no estado de São Paulo, a situação é bastante grave. E o movimento de atingidos por barragem tem feito várias tentativas. Já fizemos, inclusive, audiências públicas aí na Assembleia Legislativa, convidando os integrantes do governo Alckmin na gestão anterior para que participassem. Via de regra, eles não vão, eles não dão retorno, eles não participam e nós ficamos em situação bastante difícil. E com o aprofundamento da miséria, da pobreza, com a pandemia, com o fato de as famílias mais carentes, mais pobres das periferias das cidades estarem sendo, aqui na minha cidade, ontem morreram 2 pessoas. Então, assim, uma das pessoas eu conhecia bastante, um rapaz chamado Alexandre. E aí a gente começa a ver que os números se transformam em rostos, se transformam em pessoas conhecidas. Hoje, muito amigo meu, está com o pai, o tio e a mãe contaminados pelo Covid. E são pessoas que moram na periferia de Diadema. Então você vê que a situação ela é bastante grave e que o governo do estado, o governo federal deveriam sim fazer com que as coisas fossem mais ágeis, mais rápidas. E esse pessoal dos atingidos por barragem deveria ter um tratamento especial nesse momento. É porque
de que seriam reembolsados. Porque quando você desapropria uma área, você, pela lei, é obrigado a pagar a justa indenização. Mas a gente sabe que esses processos, eles ficam por mais de 20, 30 anos na justiça e que muitas vezes não caminham. E quando nós votamos, há pouco tempo atrás, a diminuição do valor dos precatórios, nós sabíamos também que essas famílias seriam atingidas. Por isso que nós brigamos muito aí na Assembleia, imploramos, pedimos por favor para o governador do estado de São Paulo não fazer a mudança nos valores dos precatórios, porque boa parte dessas famílias receberia esse valor. Infelizmente, não fomos ouvidos e a situação ela vem se agravando, aliás, ela vem se agravando no estado todo. Tem um dado que acho que seria interessante que os ouvintes do Jornal da ANESP pudessem acompanhar, que nós estamos trabalhando com a lei de diretrizes orçamentárias, fizemos já várias propostas de emenda, nossa bancada, nós deputados, porque nós vamos, o ano que vem, trabalhar com um PIB negativo da ordem de 8% a 10%. Então, se a gente já tem milhões de pessoas desempregadas no estado de São Paulo e no Brasil todo, nós teremos o aprofundamento do desemprego. E, como consequência, as pessoas estão na rua, pessoas passaram fome, como consequência, o trabalho informal vai aumentar e, como consequência, nós teremos que enfrentar esse governo na rua. Nós teremos que dizer que nós não temos mais condições de continuar com o governo Bolsonaro, que nós temos que fazer um debate muito sério com o governador do estado de São Paulo, para que ele compreenda que temos que cuidar, sim, da saúde, é o que mais importa nesse momento. Nós temos que cuidar também da vida das pessoas, porque se essas pessoas não morrerem por doença, pelo Covid, poderão morrer de fome, porque não tem como comprar arroz, feijão para colocar nas suas panelas, não tem como comprar gás, não tem como pagar as suas contas de água, de luz, enfim, a situação ela é bastante grave e nesse momento a gente quer dialogar na perspectiva da gente construir uma alternativa. As famílias atingidas por barragem sejam separadas desse processo extremamente angustiante, preconceituoso e discriminatório que conduz e vem sendo conduzido ao longo de vários anos pelas concessionárias que constroem essas barragens, que constroem essas usinas hidrelétricas e que não permitem às pessoas que tenham o devido e justo reembolso dos valores das propriedades e daquilo que perderam em decorrência da inundação. É um pouco por isso que eu gostaria de deixar para vocês no dia de hoje. Certo. Deputada, a senhora chegou a elaborar algum projeto de lei dentro desse contexto todo que a gente está colocando? Tem como fazer, não é caso de projeto de lei. Esses processos eles já se encontram na justiça, né? Porque quando da construção desses processos de barragem, desses projetos, exatamente essas famílias se dirigem não conseguem a indenização. E aí o que tem acontecido é que a gente sabe, a justiça demora muitos anos porque tem que fazer como é que fala, perícia, tem que ver o tamanho da área, tem que ver os confrontantes, tem que ver a informação de empurra para cá, empurra para lá, e a justiça, às vezes, não tem funcionários suficientes para tocar os processos. Enfim, é uma confusão que a gente não tem por onde tem que aguardar, e é um processo muito sofrível, é um processo muito difícil, é um processo muito injusto do ponto de vista das pessoas que não pediram para que essas áreas fossem ocupadas pelas águas e as pessoas acabam perdendo tudo que tinham, perdendo a possibilidade de porque, via de regra, as famílias são pequenos produtores, sabem
porque perderam as suas terras. E a única coisa que o pai da família e a mãe da família sabem fazer é plantar, né? Porque não teve oportunidade de estudo, porque o Brasil é o país mais desigual que a gente pode imaginar. A desigualdade é tão gritante que existem 1% das pessoas são muito pobres e ricas, e o restante da população, 90% da população é miserável. Então nós precisamos de projetos comprometidas politicamente com a diminuição da desigualdade. E esse governo Bolsonaro não tem nenhum compromisso com isso. Pelo contrário, ele só está preocupado em salvar a pele dos filhos dele, né? E a gente está vendo isso, que a cada dia mais se aprofunda a crise brasileira, a crise institucional, a crise política, a crise econômica. Ainda bem que o Supremo Tribunal Federal acordou e está tomando algumas providências que esses desmandos continuem no Brasil. Conversamos com a deputada Márcia Lia, do PT, que falou sobre a necessidade de ajudar as famílias que foram atingidas por barragens durante este período de pandemia, especialmente. Deputada, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho e muito boa sorte. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada a toda a sua equipe, um grande abraço. Em breve, passar dessa pandemia, nós estaremos aí ao vivo conversando com vocês. Grande abraço. Muito obrigada, deputada. Até a próxima. Seguimos com mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Os profissionais da saúde realizam um ato em homenagem às vítimas da Covid-19 na Praça Roosevelt, que fica no centro de São Paulo, na manhã de domingo. Na verdade, aconteceu ontem, né? A ação é coordenada pela Associação Brasileira de Médicas e Médicos, pela Democracia e pela Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. O ato aconteceu em outras capitais do país, além da capital paulista. A manifestação também cobrou a valorização da categoria, maiores investimentos no Sistema Único de Saúde e também em defesa da vida e da democracia. Jornal da Rede Alesp. Bom, agora vamos dar um giro informativo, é isso mesmo, Daniel? Com certeza, movimentando a equipe de jornalistas e repórteres aqui do Jornal da Rede Alesp. E vamos chamar ele. Quem, Caterina? Nosso amigo, nosso colega jornalista, apresentador, repórter, Sérgio Everton. Olá, bom dia a todos vocês aí. Bom dia, Kate. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo. Eu gostei do suspense, viu? Quem? É isso aí, Sérgio. Gostei do suspense, viu, Daniel? Seja bem-vindo. Vocês são muito gente finas aí, todos vocês, né? Trabalhamos com uma equipe muito legal, muito boa, as pessoas se ajudam aí. Isso é que é jornalismo, né? Isso é que é comunicação. A verdade é essa. A gente tem feito aí esse trabalho, né? Por mais que seja, né, Daniel, virtual, né? Saindo dessa linha presencial que a gente sempre teve, né? Que o jornalista está sempre ali, né? Apurando as notícias, correndo atrás, indo atrás de entrevistas, enfim. Mas no momento, infelizmente, né, não é propício a isso, né, com essa quarentena, com essa questão aí toda dessa pandemia. Eu mudei, Daniel, Kate, um pouco aqui os meus comentários, né, as minhas falas, né? Claro que também são notícias boas, né? Não deixam de ser, que são os projetos de lei, né, dos deputados. E isso é muito importante, viu, Daniel? Eu falei na minha outra entrada, né, na semana passada, na sexta-feira agora, da importância de a gente falar dos projetos dos deputados. Nós temos aí, já passou, olha, inclusive foi atualizado agora, né, o site daqui da Assembleia, né, que vem todos os projetos aí. Nós temos agora já mais de 400 projetos de lei. Quando eu falei na sexta-feira, eram 396 ou 98, uma coisa, já passamos de 400 projetos, né? Então, são esses projetos, eles foram pautados agora, eu vou falar inclusive de 3 aqui que acabou de entrar, né, esses projetos de lei aí que foram pautados hoje, né, inclusive o site da Assembleia estava sendo atualizado por isso.
né? Então, são projetos aí que, primeiro, eles passam aí pelas comissões, né? A gente sabe disso, vocês também sabem, a gente que trabalha com isso, mas o telespectador, às vezes, não sabe, né, Daniel e Kate, como é que funciona, como é que é o trâmite, né, dos projetos na casa para serem votados. Então, esses projetos, salvo aqueles, como eu disse também na sexta-feira, que são chamados de denominação, né, projetos que denominam, né, de denominações de nomes aí de ruas, praças, avenidas. Pontes, ruas, praças. Esses não precisam, viu, Daniel e Kate, ir a plenário. Eles já são votados, né, nas próprias comissões. Né? São votados, são aprovados ou não, né? Mas não precisam necessariamente ir a plenário, né? Agora, os outros projetos, sim, é o que eu digo, tem que passar principalmente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né? A nossa CCJR, que é uma das comissões mais importantes, a comissão mais importante da Assembleia e a comissão também de Finanças e Orçamento. As demais, elas analisam o projeto também, debatem, votam nas comissões. Daí, né, como eu disse agora, vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças. Temos também as comissões que né, elas são juntas, né, comissões que se juntam aí para poder discutir também os projetos de lei, enfim, também são votados nessas comissões conjuntas que a gente chama, né? Depois, aí sim vai a plenário, tudo também em plenário. Né, as comissões são discutidas, nós temos aí um mínimo de 6 horas, né, de discussões dos projetos de lei, né, para aí sim serem analisados, votados e são aprovados ou não. Eu tenho, inclusive, eu vou dar um exemplo aqui de um projeto de lei que entrou agora, foi pautado agora, que é de autoria da professora Bebel, do PT. Esse projeto dela autoriza aí o Poder Executivo a estabelecer uma linha de crédito, né, para que os professores da rede pública adquiram aí computadores, né, aparelhos de telefonia móvel, os tablets, né? A gente sabe que isso falta muito, né, Kate, Caterina, nos colégios da rede pública, né, que são equipamentos, enfim, esses tablets, computadores, né, a fim de que eles possam, né, se possa, no caso, aí, desempenhar, né, um papel, né, uma situação com equipamentos adequados aí dentro da sala de aula, que muitas vezes, como eu disse agora, não tem, né, as funções docentes durante toda essa pandemia. Tudo isso, viu, só lembrando, que é durante essa pandemia do coronavírus, né? Depois a gente não sabe, tomara que tudo isso continue, né, Daniel? Depois da pandemia, claro, né? Ninguém com vai certeza, tirar aí, é o legado, né, Sérgio? Exatamente, ninguém vai chegar depois da pandemia e falar, olha, vamos tirar agora os computadores, os equipamentos, porque acabou a pandemia. Claro que não, né? Agora o projeto ainda precisa, né, ser analisado, aí vai para as comissões, enfim, como eu disse, tudo isso para depois ir a plenário para ser discutido também e votado, enfim. Tem um outro também do deputado José Américo, né, do PT também. Ele institui, viu, a Central de Informações sobre pacientes internados na rede estadual de saúde durante essa pandemia aí do coronavírus. Mais um deputado, né, que está aí elaborando um projeto para que essas informações, né, sobre os pacientes internados na rede estadual durante a pandemia cheguem, né, a todos com informações, enfim. Tem outro também, um projeto de lei de autoria do deputado Disseu Dalben, deputado do PL, né? Esse projeto dele autoriza, né, o Poder Executivo a instalar restaurante, vocês sabem aqui, do programa Bom Prato, né? Esse programa do Bom Prato foi instituído pelo governo de São Paulo e figura aí como uma rede, né, Daniel, de restaurantes que, além de oferecer refeições aí balanceadas, né, e também de qualidade, porque, olha, é impressionante, viu? Não sei se vocês já foram, ou já viram, ou já fizeram alguma matéria, né, sobre esses restaurantes do Bom Prato. É impressionante a qualidade, viu, Daniel? Sem dúvida. Da comida que é oferecida por R$1. Veja só, né? Não, é uma iniciativa incrível, né? Não, eu fiz uma matéria uma vez, eu cheguei aí no restaurante, né, comi num restaurante desse por R$1. É impressionante a qualidade da comida, cara. Você fica assim, nossa, né? Então, além da qualidade, né, de oferecer uma comida balanceada, né, isso também leva as pessoas que não têm condições de pagar, como eu disse agora, né, o custo que permite aí o acesso
a população aqui de São Paulo. Isso é muito importante. Quer dizer, por R$1, onde é que você come aqui em São Paulo? Lugar, né? Bom, imagina, né, Daniel e Kate? Não tem nem como, né? Sem dúvida. Você não come em lugar nenhum, mas nem se bobear, nem por, sei lá, quase 20, 30, 40 reais. Imagina, por R$1 com uma comida, né, balanceada, uma comida boa, né? E todos têm o direito a comer, não é qualquer um, não é só, né, as pessoas carentes. Você vai lá, se você, né, pode comer num bom prato, não tem esse negócio. Agora, o acesso é mais a população carente aqui de São Paulo por esse valor, né, por R$1. Eu acho isso muito bacana, né? É um programa que tem dado certo já há um bom tempo, né? Então, é o mérito aí dos deputados, dos nossos parlamentares, é o que eu falo, né? É muito importante a gente estar falando, né, desses projetos, né, dessas atuações aí dos deputados frente à população aqui de São Paulo. Para quê? Exatamente para melhorar o nosso estado de São Paulo sempre, né? Então, os projetos, né, têm a finalidade disso, né? A finalidade dos projetos é melhorar a situação de todos, da população, do estado, né? Aí recuperando rodovias, estradas, tudo. Está aí, ó, alimentação, você vê, né, os hospitais também, como aqui do deputado José Américo, com informações, né, durante essa pandemia toda, né, na Central de Informações sobre os pacientes internados. Está aí o projeto também da deputada professora Bebel, autorizando, né, o Poder Executivo a estabelecer uma linha de crédito para que os professores da rede pública aí adquiram computadores, tablets, né, enfim, equipamentos, né, para a rede pública aqui do nosso estado de São Paulo. É isso que eu tenho para hoje. Sérgio. Oi. Muito bom, obrigado pelas informações, fazendo aquele resumo da atividade legislativa parlamentar. Parabéns mais uma vez. Importante. Sem dúvida. Imagina. Agradecemos demais a sua participação e desejo uma excelente semana. Boa sorte para você e para sua família. Obrigado para nós todos. Bom trabalho aí para vocês dois. Obrigada, Sérgio. Até a próxima. Até. Mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp. O secretário-chefe da Casa Civil prestou contas da gestão em uma reunião na Assembleia Legislativa. Kate. E durante o encontro da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, o doutor Antônio Carlos Rezic Maluf citou ações do governo para combate ao coronavírus. O governo do estado de São Paulo já distribuiu até ontem 2.030 respiradores, dos quais a maior parte ficou aqui na região do Grande ABC, que estava muito necessitada, a Baixada Santista, a própria capital. E agora nós estamos também, com os novos que já estão chegando, nós estamos equipando ambulâncias com respirador para poder atender aquelas cidades pequenas, que às vezes nem hospital tem. E a deputada professora Bebel, do PT, manifestou preocupação sobre um possível retorno das aulas presenciais no segundo semestre de 2020, em vista da pandemia do novo coronavírus. Todos os países do mundo, né, que aí conviveram com a pandemia, eles, primeiro o local a ser fechado foram as escolas, que é foco, é aglutinação, aglomeração. E o último a chegar é a escola. Nós estamos abertos, a PUESP, os sindicatos da educação, a fazer uma comissão, estudar um protocolo, né? Eu acho que isso é muito importante, mas tem também com a nossa participação. E a apresentação de um planejamento para o retorno das aulas, segundo Maluf, deve acontecer no dia 24 de junho. Vão respeitar basicamente a nossa situação e a evolução da pandemia ao longo desses dias todos. E dentro daquela coisa que o governador Dória tem repetido sempre, de que nada é definitivo, tudo depende de determinadas atitudes que são tomadas da evolução. Mas eu acho que a parte da educação já está sendo estudada, levando em conta todo o cuidado que deve ser dedicado a esse segmento que é importantíssimo. E ao ser questionado pelo deputado Márcio da Farmácia do Podemos, o presidente da comissão, o secretário-chefe da Casa Civil, afirmou que o governo desenvolve uma iniciativa para o período pós-pandemia.
principalmente o secretário Henrique Meirelles, agora reforçado pelo secretário Mauro de Gestão e Projetos, e a Patrícia Ellen. Eles estão desenhando, sob a orientação do Henrique Meirelles e, óbvio, do governador Dória, por determinação dele, a forma como São Paulo sai dessa pandemia, a forma como a economia, o Estado vai poder, dentro do que for de competência dele, do que ele puder fazer, como é que nós vamos poder induzir a normalidade do setor da economia. E segundo Antônio Carlos Maluf, o plano deve se estender pelos anos de 2021 e 2022, já que é uma das prioridades do governo. O secretário ainda se colocou à disposição para oferecer maiores esclarecimentos. Jornal da Rede Alesp. Chegou o momento de mais informação, mais bate-papo, entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, porque nós vamos conversar com Caio Calegari, coordenador de projetos do Todos pela Educação. Ele vai falar sobre como anda o financiamento educacional aqui no Brasil nesse momento. Vamos abordar também uma questão central quando se fala em financiamento da educação, que é a possível extinção do Fundeb. Kate. Bom dia, Caio. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu acho que o Caio não está nos escutando. Vamos aguardar, tentar reconectar essa ligação de áudio e vídeo, porque a educação, naturalmente, é um tema muito importante para tratarmos nesse período de pandemia do novo coronavírus. Muitos alunos ficaram sem aula, alguns estão retomando ou puderam acompanhar parte dos conteúdos de maneira virtual, mas uma grande discussão é em torno do acesso, né? Porque seria excelente se todos tivessem acesso a um computador, à internet ou mesmo a um celular desenvolvido que possa permitir a conexão desses alunos, mas nem todos conseguem acessar esse tipo de conteúdo que é transmitido pelo computador, pelas plataformas digitais. Acho que não é só as plataformas também, né, Daniel? Acho que tem a questão da metodologia também desse ensino à distância, né? Nem todas as escolas estavam preparadas com uma metodologia, então acaba Sim, sem dúvida. ficando um ensino à distância, mas sem esse método, né? E essa obrigação também para os pais de serem professores ali naquele momento. Quer dizer, é uma situação bem delicada e a gente vai tratar desse tema nesse momento também. Com certeza, desse vários assuntos com o Caio Calegari, que é o coordenador de projetos do Todos pela Educação. Caio, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia a todos que acompanham o Rádio Alesp, um prazer estar com vocês. Legal, obrigado pela gentileza. Vamos começar esse bate-papo falando justamente que um dos setores mais impactados nesse momento pela pandemia é o setor da educação, não só pela dificuldade das aulas remotas, né? Mas em todo o contexto que uma escola pública de qualidade deveria ser inserida nesse contexto. Que avaliação você faz deste momento de pandemia quando falamos de educação, mas especialmente da educação no setor público? Bom, o primeiro quadro que se tem que criar é entender a dificuldade que alunos, famílias e professores estão vivendo. E não apenas eles, mas também os gestores públicos, né? É um momento de extrema dificuldade, um cenário que nunca foi vivido em nenhum momento pela nossa comunidade educacional, né? E é um momento em que é necessário se construir estratégias inovadoras, né? E um cenário em que também se tem que lidar com muitas dificuldades de ordem financeira. E por que isso? Porque o financiamento da educação básica pública no Brasil é muito ligado ao nível de arrecadação de impostos que nós temos, né? E o cenário de pandemia e de retração econômica acaba fazendo com que caia o recurso arrecadado de impostos e também o recurso disponível para a educação. A nossa conta, a conta que o Todos pela Educação faz, é que só para as redes estaduais de educação
o prejuízo em 2020, a gente não está falando nem para os próximos anos, que também tem que ser considerado, mas em 2020, a possibilidade de perda é de 28 bilhões de reais no financiamento da educação. Certo. E por falar em financiamento, né, Caio, acho que nem todo mundo sabe exatamente, né, como que funciona isso. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse financiamento, e justamente para quem não é próximo, né, desse contexto e também tem dúvidas. Conta um pouquinho para a gente como que funciona. Perfeito. Bom, primeira coisa, financiamento da educação, a gente está falando daquelas despesas, daqueles gastos públicos que mantêm as escolas abertas, mantêm as escolas de pé, mantêm os professores pagos, os professores e os demais profissionais da educação. No final das contas, são todos aqueles gastos que conduzem o processo de aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens. E no Brasil, historicamente, esse sistema de financiamento da educação, desde a Constituição de 88, é principalmente marcado por vinculação de impostos. Os impostos que nós, cidadãos, pagamos, eles financiam a educação da seguinte forma: ICMS, IPVA, ISS, 25% desses impostos vão para a educação, necessariamente. É algo que está na nossa Constituição Federal. Mas as redes de ensino têm algumas regras em relação ao quanto que elas têm efetivamente para gastar em cada um dos anos, né? Esse é um mínimo, esses 25% é um mínimo, mas uma parte desses recursos vai para o Fundeb. Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação. É um financiamento redistributivo. Cada rede de ensino aporta no Fundeb uma parte dos seus impostos e recebe de volta de acordo com o número de matrículas que cada rede de educação tem. Portanto, o nosso financiamento da educação no Brasil, ele é parte vinculado à questão dos impostos e parte vinculado ao número de matrículas que cada rede de ensino possui. Perfeito. Caio, o Fundeb, como a gente conhece hoje, vai expirar no final desse ano. Existem algumas discussões no Congresso sobre um novo Fundeb. Gostaria que você explicasse para o público que acompanha agora o jornal da Rede Alesp o porquê, sem o Fundeb, a escola pública no Brasil pode entrar em um colapso. Conta para a gente. Essa é a mensagem central. Sem o Fundeb, o Brasil pode entrar em um colapso educacional por anos a fio, não só em 2020, ano da pandemia, mas a possibilidade de que, a partir de 2021, muitas escolas no Brasil não tenham nem condição de reabrir. Muitos professores vão estar com um emprego em risco. E por que isso? O Fundeb, como eu vinha falando, é o principal financiamento, a principal forma de financiamento da educação, a principal estratégia, né? E ele redistribui recursos. Quem acaba sendo privilegiado, beneficiado com o Fundeb são as redes de ensino mais vulneráveis do país, que têm menos recursos de impostos para gastar com a educação. Então, essas redes de ensino, onde estão também os alunos mais vulneráveis, são beneficiadas, e se o Fundeb acaba, essas redes de ensino podem perder mais da metade da capacidade de investimento em educação. Isso em todos os estados do país, inclusive no estado de São Paulo, né? E se perder mais da metade da capacidade de investimento em educação, quer dizer que não dá para manter boa parte das escolas abertas, não dá para pagar boa parte da folha salarial. Esse risco que nós corremos hoje, do Fundeb acabar, ele se dá porque o Fundeb tem uma natureza transitória. Ele foi criado em 2006, com prazo para acabar daqui a 6 meses, 31 de dezembro de 2020. Portanto, nesse prazo, nós precisamos votar, e aí com uma urgência total, uma PEC que mantenha o Fundeb continuando. E é o que a gente vem discutindo há pelo menos 3 anos no Congresso Nacional. Certo. Caio, o Fundeb, na verdade, ele não é um único fundo, né? Ele é um conjunto aí de fundos estaduais e também federal, que vem justamente com essa função como um mecanismo, né, na verdade, de redistribuição desses recursos aí à educação básica. Para a gente aprofundar um pouquinho mais e entender um pouco melhor todos esses aspectos, como que é feita, né, essa distribuição desses recursos no Brasil e especialmente aqui no estado de São Paulo? Bom, descendo então um pouquinho mais na descrição de como funciona o Fundeb, né, que ela é fundamental para todos nós que queremos entender como que a educação efetivamente funciona no Brasil, né?
Mas muito bem colocado, o Fundeb não é um fundo único. Ele é composto por 27 fundos estaduais. Cada unidade da federação tem o seu fundo estadual. E aporta ao Fundeb estadual cada uma das redes de ensino dentro de cada estado. Então, cada município e o governo do estado colocam recursos no Fundeb. Então, por exemplo, você tem o conjunto de fundos estaduais no Brasil, tem um montante de 150 bilhões de reais. Mas aí cada estado tem o seu, e o recurso desse fundo estadual é dividido de acordo com o número de matrículas em cada rede de ensino. Então, um município como Francisco Morato, por exemplo, no estado de São Paulo, é um município que tem poucos impostos vinculados à educação, então aporta pouco ao Fundeb. Mas por ter relativamente muita matrícula, Francisco Morato, que é um município vulnerável, acaba sendo beneficiado pelo Fundeb. E justamente porque precisa ser beneficiado, porque teria pouquíssima condição de investimento nos seus alunos. Mas essa situação, então, 27 fundos estaduais. E onde que entra o governo federal nessa história? O governo federal, por lei, tem que colocar recurso para que todos os estados atinjam pelo menos um patamar mínimo de investimento por aluno por ano. Hoje em dia, 9 estados estão abaixo dessa capacidade de financiamento e, portanto, precisam receber complementação da União, que é da ordem de 10% da soma de todos os 27 fundos estaduais. Se os 27 fundos estaduais são 150 bilhões, a complementação da União por ano é de 15 bilhões. Perfeito. Caio, muito se discute em relação aos próximos passos ou aos desafios da educação justamente no momento de pandemia e, sobretudo, no pós-pandemia. Você acha que essa discussão em torno do Fundeb também acaba apontando para os novos desafios, que é fundamentalmente dar aporte aos estados e municípios não tão desenvolvidos para gerir e ofertar uma educação de qualidade em todo o Brasil? E também como você vê essa questão do ensino à distância tão difundido nesse momento? Bom, o maior risco que nós temos agora na situação de pandemia é de um aprofundamento das nossas já gritantes desigualdades educacionais, que são desigualdades de ordem regional, dentro de cada estado, desigualdades de ordem de nível socioeconômico, de gênero, de raça-cor, enfim, todas essas desigualdades que hoje se somam, né, e que são a marca do nosso sistema educacional, elas podem se aprofundar com a pandemia, justamente pela questão de acesso à tecnologia e à conectividade, né? Quando nós pegamos, por exemplo, um dos estados que mais tem avançado em matéria de oferta de educação à distância, que é o Maranhão, ainda 20% dos alunos não conseguem se conectar às atividades remotas, só para dar um dado aqui de exemplo. Mas essa marca de aprofundamento das desigualdades, ela pode ser combatida de duas principais formas. A primeira delas é com todos os esforços que estão sendo feitos pelas redes de ensino para garantir que se combata os efeitos danosos da pandemia, né, que acabam fazendo com que a aprendizagem não continue da forma como deveria e que as famílias e as escolas não estejam suficientemente informadas. Então, nós precisamos de um esforço coletivo no Brasil para garantir enfrentamento das ações da pandemia. Para isso, é necessário, fundamentalmente, recursos financeiros que hoje estão efetivamente não chegando às redes de ensino por conta da queda de impostos. Portanto, o Brasil precisa votar de forma urgente, além do novo Fundeb, e o Fundeb aí é algo para sinalizar para os próximos anos, mas no curto prazo nós precisamos de um pacote anticolapso financeiro das redes de ensino. Justamente para que esses 28 bilhões que as redes estaduais não estão recebendo nesse ano, que esses 28 bilhões sejam garantidos, né? Entre outros recursos que as redes municipais também estão perdendo. Então, nós precisamos ter esse esforço de curto prazo para garantir as ações remotas, que são importantes nesse momento, como garantia de aprendizagem mínima, mas também apontando para o futuro, não apenas nós precisamos impedir que se amplie as desigualdades educacionais, mas também efetivamente diminuí-las nos próximos anos, e aí que entra o Fundeb.
o Fundeb traz componentes que apontam para o norte educacional. É equidade, é qualidade da educação, que é o que justamente pode preparar o Brasil para um futuro de desenvolvimento justo, econômico e social. Certo, conversamos então com Caio Calegari, que é coordenador de projetos do Todos pela Educação. Falamos aí como anda, né, o financiamento educacional aqui no Brasil nesse momento, no que diz respeito às verbas para as escolas públicas, professores, aulas remotas e também como deve ficar aí o pós-pandemia. É isso aí, Caio. Muito obrigado por sua participação. Parabéns. Educação vem de berço, para quem não sabe, viu? Caio Calegari é craque em educação. Obrigado pela participação. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Legal. Obrigado. Vamos conferir agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Lesp. Em apenas 44 dos 645 municípios do estado de São Paulo não registraram casos de coronavírus, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria da Saúde. Das 601 cidades que tiveram casos, mais da metade, 333, registrou uma ou mais mortes. Jornal da Rede Alesp. E você sabe, né? O Jornal da Rede Alesp informa tudo aquilo que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. O que nós vamos fazer agora? Caterina Schutt. Vamos fazer um break, mas voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.